Eu estou esperando a água do café ferver. O que essa espera pode te ensinar sobre desperdício Lean? Vamos descobrir junto. Nosso último vídeo abordou a excelência, a atitude de fazer sempre o melhor, com muito capricho e dedicação, até que a gente consiga fazer ainda melhor. Como disse o nosso campeão Ayrton Senna, no que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou simplesmente não faz. Então, que tal fazer bem feito? Essa semana, nós voltamos a falar sobre Lean e vamos abordar mais 2 dos desperdícios que o Lean busca combater. Nós falaremos hoje sobre o excesso de transporte e espera. Afinal, quem que gosta de ficar esperando, passar horas e horas até chegar ao seu destino final, por exemplo? Vale a pena lembrar que o Lean busca a eliminação dos desperdícios. E por desperdício, nós podemos definir todo o esforço, investimento ou todo tipo de trabalho que não agrega nenhum valor àquele produto ou a um serviço. Portanto, ele deve ser eliminado ou minimizado. Quando a gente pensa nas nossas rotinas diárias, eu acredito que não exista ninguém que goste de ficar esperando numa fila de banco, por exemplo. Aqueles minutos ou horas são valiosíssimas e são um desperdício de tempo em nossas vidas, afinal aquele tempo não volta nunca mais. Agora, imagine um ambiente profissional, um colaborador esperando de braços cruzados ou uma máquina parada esperando por alguma atividade, alguma operação ser realizada antes dela voltar a funcionar. Esse é o desperdício da espera, que deve ser minimizado ou, preferencialmente, eliminado. No caso de um colaborador que eventualmente fica aguardando a máquina realizar um processamento, é possível direcionar que aquele profissional realize uma tarefa, uma atividade, enquanto a máquina está funcionando, enquanto ele aguarda aquele processamento da máquina. Para ficar mais claro, vamos pensar na seguinte situação. Quando a gente coloca a água do café para ferver, nós podemos esperar em frente ao fogão, ou podemos também realizar atividades em paralelo, como por exemplo colocar a mesa, não é verdade? No caso de uma máquina parada, aguardando ou em espera, deve-se observar os motivos dessas paradas e tentar reduzi-los. Por exemplo, uma máquina ela pode estar parada aguardando um setup. Nesse caso, o setup é uma atividade que não agrega valor no produto, mas precisa ser realizada. Para minimizar esse tempo de setup, há técnicas como o SMED, que é o Single Minute Exchange of Die, ou troca de ferramentas em dígito único de minuto, que nós já tratamos aqui no canal Leadership. Caso a máquina ela esteja parada por algum outro motivo, que não seja um setup ou uma manutenção preventiva, nós chamamos essas paradas de downtime. E devemos atacar as causas dessas paradas para minimizá-las ou, de preferência, eliminá-las, como eu citei há pouco. Nesse caso, pense na preparação de um churrasco, por exemplo. A sua geladeira fica próxima à sua churrasqueira e você deixa a porta aberta, coloca um refrigerante, vai lá na sua garagem, pega outro refrigerante, traz, volta, pega um outro refrigerante, traz. Ou seja, a geladeira está aguardando esse tempo com a porta aberta para processar a atividade dela, que é refrigerar. Então, por que não trazer todos os refrigerantes de uma vez, colocá-los perto da geladeira e abastecer todos eles de uma vez só e fechar a geladeira? O processo com certeza não estaria esperando. Eu aproveito esse gancho de falar de levar e ir buscar o refrigerante toda hora dentro da garagem para falar do excesso de transporte, que é mais um dos desperdícios que a gente vai falar hoje. Ou seja, movimentar matérias-primas ou movimentar produtos acabados não agrega nenhum valor no produto final, né? Toda movimentação ela é executada por alguém, por alguma máquina ou por algum dispositivo nos casos mais automatizados. De qualquer maneira, de qualquer forma, esse recurso ele necessita estar ali disponível e pronto para fazer essa movimentação. Nesse aspecto, é importante que os itens estejam muito próximos ao ponto de uso, como eu falei, o refrigerante próximo à geladeira. E quando pensarmos em transporte ou deslocamento de pessoas também, faz sentido que as pessoas que têm a maior interação fiquem nos escritórios mais próximos, por exemplo. Não faz sentido eu ter um departamento de manutenção muito próximo da entrada ou da portaria da fábrica e longe das máquinas, que é onde ele vai atuar com a maior frequência, concorda? Para ilustrar essa situação, não teria sentido nenhum ter a dispensa
dos seus alimentos, dos seus mantimentos no seu quarto, né? Ou seja, toda hora que você fosse cozinhar alguma coisa, você passaria pela casa inteira, atravessaria a casa inteira, carregando um ou mais produtos aí, atravessando toda a casa. Para minimizar os desperdícios com transporte, é muito importante que você consiga avaliar o seu layout e seu fluxo, evitando os fluxos cruzados e também os foras de sequência. Eu realizar uma operação aqui, depois passar para uma operação aqui e voltar para uma operação aqui, por exemplo. Para melhorar o excesso de transporte, pense também em fazer idas ao Gemba, a caminhada Gemba, o Gemba Walk, e também Kaizens. Ambos assuntos a gente já tratou aqui no canal Leadership. Com donos de processo, operadores e pessoas fora do processo, será possível ter visões e ideias diferentes e complementares para melhorar esse excesso de transporte e melhorar os aspectos de espera também. Acredito que nesse momento você já tenha conseguido entender e já pensar nesses 2 desperdícios que eu citei no seu ambiente de trabalho e mesmo na sua casa. Não deixe esses desperdícios te dominarem, acabe com eles. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, nos siga nas redes sociais também. Na próxima semana eu estou de volta aqui com a Leadership com mais conteúdos feitos especialmente para você. Um abraço e até semana que vem.